dia pessoal, meu nome é Diogo Avelino, eu sou professor e músico e estou estreando nessa aventura de comentar sobre carros elétricos. Eu queria deixar claro, antes de mais nada, que eu não tenho nenhum interesse comercial em nenhuma marca que a gente vai falar aqui. E nós vamos começar pelo BYD Dolphin, que está aqui ao fundo. Ele é um carro 100% elétrico, fabricado pela BYD, que é líder mundial em venda de carros eletrificados no mundo, né? Já passou a Tesla, já passou a Volkswagen. E ele chegou aqui no Brasil com uma estratégia da empresa muito agressiva. Ele chegou num valor de 150 mil, que derrubou o preço de todos os outros concorrentes dessa categoria, né? Dos carros de entrada 100% elétricos, como o EJS1, que era o meu carro até uma semana atrás, eu vendi a semana passada, o Renault Kwid, né, 100% elétrico, e o Chery iCar. Todos giravam mais ou menos nessa mesma faixa dos 150 mil, e com a chegada do Dolphin, todos tiveram que reposicionar seus preços. Mas por que será que esse carro está causando tanto impacto? Algumas respostas são simples. Primeiro, ele é da mesma categoria de preço que esses outros que eu citei, mas ele está, em termos de porte, em termos de tecnologia, em termos de nível de acabamento, numa faixa que está muito acima do preço que ele está sendo praticado nele. A faixa, por exemplo, dos 200 e poucos mil, como o 208 elétrico, ou o Fiat 500 elétrico, enfim, carros dessa categoria, né? O Bolt da Chevrolet. Então ele chegou assim para brigar firme mesmo, inclusive com esses mais caros. Outro ponto forte desse carro, sem dúvida, é o design. Claro que isso vai depender um pouquinho de gosto, né? Tem sempre alguns que vão achar mais bonito ou menos, mas tem algumas coisas que têm sido unânimes nos comentários de todo mundo que tem avaliado esse carro. Uma delas é essa lateral, que é muito bem resolvida, na minha opinião. Para mim lembra bastante um porte, um visual do Honda Fit, né? Mas eu acho que mais interessante que ele, estão com vincos bastante proeminentes, né? Um vinco grande aqui, ó, essa lateral toda, esse corte aqui embaixo, com esse acabamento laranja, que é um detalhe do carro, eu já vou falar disso, né? Então, as maçanetas embutidas, né? Aerodinâmicas, são vários detalhes. As rodas, né? Com acabamento em black piano, elas têm inclusive pneus 195/60 de aro 16. O retrovisor também tem um corte interessante aqui, olha. Inclusive ele é vazado aqui, né, para melhorar a aerodinâmica. Essa lateral é realmente muito bonita, muito bonita. A traseira dele é maravilhosa, maravilhosa. Tem o destaque maior são essas lanternas que seguem unidas, né, com o símbolo da BYD aqui no meio. Elas são maravilhosas em LED, né? O único detalhe do conjunto óptico aqui traseiro é que os piscas, depois eu mostro para vocês, eles são halogênios. O resto é tudo em LED, inclusive a luzinha de seta que está aqui, ó. Até a iluminação da placa é em LED. Então o que chama atenção também aqui são os detalhes em laranja aqui embaixo. Eu gosto muito, mas tem sido polêmico, né? É um detalhe polêmico esse dessas partes em laranja nos para-choques dianteiro e traseiro e na lateral. Algumas pessoas estão achando, enfim, que não ficou adequado. Eu gostei bastante, acho que dá um caráter esportivo pro carro. Ficou bonito, para mim ficou bem bacana mesmo. Agora, sem dúvida, o ponto mais polêmico desse design é a frente. Eu, por exemplo, acho que poderia ter tido uma solução mais interessante. Ela é bonita no acabamento, os detalhes, mas acho que o desenho não me agrada tanto. É a parte do carro que menos me agrada, mas como eu disse, é uma questão de gosto. Agora, os detalhes são muito bonitos, né? A gente vê um conjunto óptico
com LED que pega a frente toda do carro. A gente tem também aqui, olha, o farol em LED, né? Tudo em LED. O conjunto óptico dianteiro é todo em LED. A gente consegue perceber também aqui a câmera frontal, porque ele tem visão 360, né? A grade aqui, que não é uma grade, né? Ela é sólida, né? Não tem furos, porque o radiador dos carros elétricos ele é bem pequeno, porque é só uma questão de ventilar a parte de cabos, enfim. Então ele é pequenininho e a entrada tá ali embaixo, ó, tá vendo? Aqui sim é aberto, aqui no meio não. Esse acabamento que tem aqui, desses riscos, né? Ele também se repete aqui na coluna traseira. É um acabamento realmente muito bonito. A imagem do vídeo nem faz jus ao acabamento. Ele é muito mais bonito pessoalmente. Vamos dar uma olhadinha no porta-malas dele. É um porta-malas razoável. É um porta-malas mais ou menos do tamanho de um Onix ou algo nessa categoria. Ele tem 250 litros, né, de capacidade. E uma coisa que é bem legal entre os elétricos, a maioria não tem step, e esse tem. Vem com o stepzinho aí. É aquele step mais fino, enfim, mas é um step, né? A gente consegue pelo menos não ficar na rua, né? Aí eu adaptei aqui o carregador manual, né? O carregador de tomada comum. Eu adaptei um cantinho para encaixar aqui nesse suporte do pneu. Agora vamos falar do espaço interno. Eu vou começar pela parte de trás aqui, porque a da frente eu falo a hora que eu for mostrar o painel, o multimídia. Olha, primeiro o nível do acabamento. Eu vou comentar já, tá? O acabamento em detalhes. Mas reparem aqui o espaço para os pés. Lembrando que o piso aqui ele é reto, né? Ele não tem aquele túnel central. Então, olha, eu tenho 1,72 m e o banco da frente está ajustado para mim. Reparem aqui, olha isso. Ó, 1 palmo de distância. É bastante coisa, cara. Então vamos olhar alguns detalhes que tem aqui também, olha. Tem um espaço para porta-copo e tem aqui um carregador USB. A gente sente falta aqui das saídas de ar-condicionado, é uma coisa que poderia ter. Uma mancadinha aí da BYD, é uma economia, né? Enfim, eu acho que deveria ter. Ele tem também, olha, um revisteiro que a gente chama, né? Em 3 compartimentos, olha. Bem generoso, bem bacana. Um detalhe muito bacana também, ó, é esse banco aqui, olha. Dianteiro, ele tem esse vazado aqui. Deixa uma cara bem esportiva, né? Bem legal mesmo. Vamos falar do acabamento de porta. Olha, essa é a porta. Ela tem essa parte aqui em plástico duro, mas com um nível de acabamento, umas ranhuras até bonitos. Essa parte aqui é soft touch, né? Aqui é plástico duro de novo, soft touch. Aqui é um corinho bacana, né? Um acabamento brilhoso e o controle ali do vidro. Tem alto-falantes ali embaixo também, tá? Antes de falar da parte ali do banco dianteiro, eu vou mostrar o capô para vocês. Um detalhe importante, ele abre por aqui, tem a alavanquinha, e diferentemente dos carros comuns, ele tem que fazer 2 vezes, tá? Puxar 2 vezes, porque na primeira ele só destrava e na segunda ele solta a lingueta ali. Diferentemente dos carros, outros carros que eu já tive, ele não abre com não tem aquela tramelinha de você mexer aqui. Ele já abre por os 2 toques ali, ó, já levantou. Então vamos falar um pouquinho aqui do que tem aqui dentro. Então ali embaixo a gente tem um motor e um inversor com os cabos, né? E aqui o usuário comum não vai fazer praticamente nada, né? A única coisa que tem para fazer aqui, ó, é completar a água do limpador de para-brisa. No mais, não tem muito que você possa fazer aqui. O espaço é muito pequenininho. É por isso, inclusive, que o entre-eixos é tão bacana, porque a frente aqui do motor não ocupa muito espaço, né? Bom, agora eu mudei um pouquinho a câmera aqui, coloquei naquele
naquela visão mais aberta, para a gente conseguir ver melhor o painel lá dentro. Vamos olhar o carro por dentro então agora. Bom, primeiro falar aqui do nível de acabamento da porta, que é igual o de trás, né? Eu não tinha falado de um detalhe interessante, que são essas maçanetas em formato de barbatana aí, de golfinho, né? Então aqui o acabamento dos bancos, que é sensacional, tudo em couro, com cores diferentes, né? Então aqui você tem um couro com detalhes pintados, puxando um pouco para aquele laranja. Aqui o cinza, aqui o laranja de novo bem destacado, né? O acabamento em laranja aqui no canto e o escuro aqui. E aquele vazamento, aquele vazado do banco aqui que a gente achou legal. Olha só que bacana, lindo, lindo, lindo. Bom, os detalhes da porta são iguais aos de trás, exatamente iguais, o mesmo nível de acabamento. Aqui você tem os controles elétricos do carro, né? Do vidro, do retrovisor. Uma mancada aqui é que só o vidro do motorista ele tem aquele automático para subir e descer. Os outros só tem para descer, tá? E também só o do motorista tem um anti-esmagamento, os outros não tem. Outra coisa, isso é importante, quando vocês forem desligar o carro para sair, é bom fechar também o vidro, porque ele não fecha automaticamente, tá? Tem uma função ali no botão da porta, depois eu mostro para vocês, mas enfim, em princípio ele não fecha automaticamente. Então, vamos falar aqui do geral. Olha, as saídas de ar são interessantes aqui, dividem às vezes um pouco de gosto. Eu gostei do acabamento, olha, bem brilhante, né? Que combina, enfim, com esse mesmo acabamento aqui, que ele tá em todas as partes aqui, tá vendo? Então é uma coisa que ficou bem elegante, bem combinado. E aqui é plástico duro, tá? Aqui é um plástico liso, duro também. Aqui já é soft touch, que é igual esse aqui, ó. Tá? Mesmo acabamento desse aqui. E vem por todo o painel, tá? Esse é o acabamento do painel. Agora tem porta-trecos muito interessantes. Olha, esse espaço aqui que bem poderia ser um carregador por indução, mas ele não tem carregador por indução. Tem um outro espaço aqui que inclusive fica iluminado quando está de noite, né? Uma luzinha azul bonita, tá? Aqui tem então a entrada para cabo USB comum e aquele menor de iPhone, e o carregador de aqueles comuns que eram tipo dos cinzeiros antigos, né? E aqui, olha, a gente tem esse porta-treco aqui e embaixo tem mais um nível, ó. Afunda lá, tá? Então é interessante para guardar alguma coisa aqui. A gente tem aqui onde está a chave, né, do carro aqui, que são dois porta-copos. E ainda a gente tem esse espaço aqui que cabe um celular. Talvez o carregador por indução fora do Brasil, que nas versões fora da China, ou da China, aliás, e da Europa, eles têm carregador por indução. Então talvez fosse aqui o lugar que eles usassem. E tem aqui um apoio de braço bem generoso, gostoso, bacana. E ainda tem aqui, não sei se vai dar para ver direito, um espaço aqui grande, que talvez o acesso melhor seja por aqui, ó. Ele é bem fundo, dá para colocar carteira, várias coisas aqui, é bem bacana, ó, bem durinho. Esse então é o acabamento interno dele. Um porta-luvas com caída leve, né? Ele não cai de uma vez, tamanho bacana. Agora vamos falar um pouquinho do painel. Então agora vamos conhecer um pouquinho do painel do carro. Ele é pequenininho, como dá pra ver aqui, tá vendo? Pela minha mão, olha, ele é pequeno. E ele é acoplado ao volante, ó. Quando você movimenta o volante, ajusta, ele vai junto. Agora tem uma coisa também que é uma mancada da BYD. O volante tem ajuste de altura, mas não tem ajuste de profundidade. É uma mancadinha, uma economia aí da BYD. Bom, vamos ligar. O botão de liga e desliga tá aqui. Eu acho uma posição meio ruim, mas enfim, é ali que ele tá. Tá ligando. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse painel mais de perto. Ele tem muitas informações, tá? Aqui é a autonomia, tá? 405 prevista. Ele não deve chegar nisso provavelmente, mas enfim, a autonomia prevista é essa. Aqui tem o nível da carga, que está em 100%.
Aqui seria o odômetro total, ou no caso aqui está no trip A, né? Aqui está indicando que o freio de mão está puxado, que está no parking, no câmbio. Aqui a velocidade, né? O odômetro. Aqui, aliás, velocímetro. Aqui é um esqueminha do carro que mostra como que o carro está em relação a cinto, porta. Então, se abrir a porta, por exemplo, ele vai acusar, certo? Aqui é o consumo imediato em kWh. Aqui esse larger significa que ele está na regeneração mais forte. E no modo de condução Eco. Esse é o painel dele. Vamos falar agora um pouco dos controles no volante, né? Do lado de cá, esses de baixo aqui, tem a ver com o piloto automático, que são aqueles que tem em outros carros também, né? O ligar, desligar, controlar a velocidade, mudar, né? Resetar, começar e tal. Enfim. E aqui você tem dois botões que aí são mais específicos da BYD mesmo. Esse primeiro aqui ele vai ligar as câmeras do 360, né? Que você pode depois mudar por aqui o que você quer ver, por exemplo. Aqui, ó, 3D, enfim, né? Então liga e desliga. Se eu desligar aqui ele vai desacionar lá. E aqui ele vai girar para a posição retrato ou para a posição paisagem. Do lado de cá você tem os controles de volume do rádio, né, e do microfone, do telefone. Então você pode avançar uma faixa, mudar e tal, pesquisar na agenda e tal. É isso aí, tá? Aqui para você acionar o comando de voz, como por exemplo, diminuir o volume em 2. Claro, o volume música Bluetooth é definitivo para 12 agora. É que eu tô sem música agora, mas senão vocês perceberiam. Vamos lá. Aqui é para mexer aqui na tela, para você ter informações e mudando as informações que vão aparecer, olha lá. Cliquei, aí eu vou mudar aqui as informações, ó. Tá vendo? São várias informações que você consegue ter na tela a partir desse botão. E aqui você muda o modo da tela. Você vai mudar, tá vendo? As funções da tela. Você vai trocando aqui, ó. Tá no mode. Ok? Vou deixar zerado o volume para não atrapalhar a gente. Outra coisa que eu não falei foi sobre o quebra-sol. Primeiro, o teto é preto, é bonito, viu? Bem bonito. E aí no quebra-sol você tem luz, né? Luz de LED aqui, ok? Com espelho nos dois. O outro também tem, olha lá. Aqui também tem, ó, igual luz de LED ali. E você tem também luz de LED no teto, que é só a um toque, ó. Um toque, ela liga e desliga. Agora vamos falar aqui da grande estrela desse carro, ou pelo menos uma das grandes estrelas, que é esse painel de multimídia, né? Primeiro ele tem aquela função que todos os BYD têm, que é de girar, e isso é sensacional, assim, é realmente muito interessante. Nessa função aqui, quando você entra, por exemplo, no navegador, fica bacana. Quer ver? Eu vou colocar o navegador aqui. Vai abrir, tá carregando. Na função navegador fica bem bacana navegar por aqui, né? Nas outras funções no pouco que eu já dirigi o carro, eu gostei mais na posição horizontal, tá? Então vamos lá, mostrar só algumas poucas funções aqui, ó, porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre o painel, tá? Então aqui na tela principal você tem o navegador, aqui o Spotify, né? E aqui um atalho também para o rádio. Aí é que você tem mais um monte de coisas, né? Do telefone quando você está conectado, as imagens do veículo que são sensacionais, já vou mostrar, né? Da multimídia, do rádio e tal, navegador, Spotify. Aqui é que você tem as configurações, isso é importante, depois eu mostro também, né? O Android Auto, o Apple CarPlay, isso aqui é só para você escolher modelos da tela, tela de fundo, essas coisas. E esse aqui eu gosto muito, que é o karaokê, também depois eu vou mostrar. Vamos falar um pouquinho aqui então dos botões que estão aqui no painel, tá? O primeiro aqui é o do câmbio, por incrível que pareça, o câmbio do carro é aqui. Então, se você empurra, ele está no parque, né? Tudo bem? Aí tá no parking, aí se você acionar para cima,
ele vai para ré, e acende, aqui no painel liga, né, a câmera ré e o 360, que é sensacional. Depois eu mostro isso com mais calma. Aí se você vai um só para baixo, ele vai para o neutro. E se você vai mais forte um pouquinho, ele vai para o drive, o desenho ali. E no drive ele também fica com o 360 acionado até uma certa velocidade. A hora que você começa a andar com o carro, ele desativa. Se você quiser reativar, só no manual, você mudando, né? E aqui do lado você tem esse botãozinho aqui do lado, é o parking. Quando você parar, então você vai lá e acionou o parking, ele volta para a situação do parking ali. Tá ali. Vamos lá. Este botão aqui, ele é o modo de condução, tá? Então aqui, ó, no painel, se você for ver, tá no modo Eco, verdinho ali, tá vendo? Eco. Se eu mexo nele, ele vai pro modo Sport, ó. Mexi para baixo, ó. Vou mexer de novo, ele vai voltar pro Eco, ó. Voltou pro Eco. Esse do lado aqui é pouco usado, que é aquele de condução em neve, piso escorregadio. A gente não usa muito aqui no Brasil. Talvez na lama, muita chuva, pode ser. Mas em geral a gente não usa. Mas se, olha como é que tá o painel sem acionar. Se eu acionar, vai aparecer ali, ó, tá vendo? O modo de condução mudou. Esse aqui é da regeneração da bateria, que também funciona como freio motor, né? Ele tá no momento no larger. Aí se mudar, ele vai pro standard, que é mais fraco. Vou mostrar lá no painel de novo, ó. Aqui no cantinho, ó, larger, standard. Eu gosto de usar o larger, porque ele nem é tão forte assim, não chega a incomodar na direção, não. Bom, o pisca-alerta, né? Aqui é do ar-condicionado. Você liga ele no automático, aqui ele aciona o ar-condicionado. Ou desliga, vou desligar porque senão vai ficar fazendo barulho aqui, tá? Desliguei o ar. Pronto. Então se você quiser ligar no automático, ele vai regular a temperatura, a velocidade até ficar agradável dentro do carro. E aqui é um on-off do ar-condicionado. Aqui você vai mudar as posições da direção e tal, da força e tal. E aqui é o volume e o liga e desliga do rádio, se você quiser usar. Ok? Aqui a gente tem três funções, né? Aqui é do auto hold, que é quando você usa, quando você pisa no freio e para o carro, você não precisa ficar com o pé no freio porque ele segura para você e desaciona assim que você pisa no acelerador. Você pode acionar manualmente ou deixar sem funcionar. Esse é o freio de mão, né? Que puxa para cima ou para baixo conforme você for ligar. E aqui é o assistente de tração. Você pode acionar ou desacionar conforme o tipo de direção que você quiser fazer. Bom, falar um pouquinho só das alavancas aqui, né? Daqui você tem do farol, controle de farol, certo? Esse botãozinho do lado eu demorei um pouquinho para entender, mas ele muda o trip lá, ó. Tá? Ó, tá vendo o odômetro total, trip A, trip B, ok? É para isso que ele serve. E aqui também você tem, se o farol estiver ligado, você tem também a luz de neblina ali, acendendo ali, ó, laranjinha aqui, tá vendo? Bem aqui, olha lá. Ó, desligou, ligou, desligou. Ok? E lembrando que ele tem, esse carro já vem equipado com uma função de farol de acendimento automático, que é aqui, ó. Então, se você entrar, se estiver de dia andando no carro, entrar num túnel, ele vai lá e acende o farol para você, tá? Do outro lado aqui, nós temos os comandos de limpador de para-brisa, né? Não vou limpar agora, mexer, porque tá seco o carro, não vai ser legal. Mas enfim, comandos comuns de limpador de para-brisa. Bom, vamos mostrar um pouquinho então da câmera 360, tá? Você pode acioná-la por aqui, tá? Você clica que ela vai acionar lá as câmeras, tá? E você pode acionar pelo painel aqui também. Mas vamos lá, ali eu acho mais fácil, no volante é mais fácil. Aí você tem várias posições, por exemplo, aqui ela está no 3D, ó, você consegue movimentar o carro em várias direções, tá? Certo? Você pode também mudar, desligar o 3D, você vai ter várias posições para ver o carro. Aqui está vendo a frente,
Aqui tá vendo a parte de trás, o lado esquerdo, o lado direito, a frente grande angular, a traseira grande angular, os dois lados grande angular, tá? Você também pode, olha que interessante, deixar o carro transparente. Aí você consegue, aqui não dá para ver direito porque a gente está na garagem, mas você consegue, por exemplo, ver a posição da roda em relação à guia. É sensacional. Bom, faltou falar também da chave do carro, né? É uma chave BYD padrão, todos são assim. Você tem funções básicas como travar o carro, destravar. Você tem aqui que é, se você apertar duas vezes, abre o porta-malas, né? Destrava o porta-malas. Só vou fechar de novo para não ficar ruim na hora que eu travar. E você tem um outro botão aqui que é o mais legal, na minha opinião. Se você aperta ele, segura apertado, o último botãozinho aqui, o carro vai ligar à distância e vai acionar o ar-condicionado, já deixando o carro climatizado para quando você entrar. Isso é muito legal. E ele tem uma programação, você pode colocar a quantidade de minutos que ele vai ficar ligado sozinho, tá? E depois, quando você quiser, se você não desistir de entrar, por exemplo, você pode desligar por aqui também, ó. Desligou. Ele tinha ligado a ventoinha ali, por isso o barulho. Ah, esqueci uma outra coisa. Se você segurar apertado de abrir, mantiver apertado, vai abrir as janelas automaticamente. Tá? Também é uma forma de tirar, enfim, o ar quente dali, enfim, dar uma refrescada, tá? Agora, o problema é que elas não fecham automaticamente. Então, se você quiser fechá-las depois, ou você fecha lá dentro do carro, o carro ligado, ou por esse botãozinho aqui, ó, se você segurar apertado, ele vai travar o carro e subir os vidros, ó. Se você esqueceu de subir o vidro e saiu do carro, você pode fechar assim pelo lado de fora. É isso. Eu não tinha falado sobre a parte do carregamento, então vou destravar o carro aqui para mostrar. O carregamento é feito por essas duas portas aqui, né? A porta do tipo 2 e essa porta aqui auxiliar que liga o carregamento rápido, tá? Você, quando vai fazer o rápido, você pluga nas duas. E eu tenho aqui em casa também o wallbox, né? É isso aí. Bom, é isso aí. Ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente nos comentários.